E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História, e muito tem sido dito sobre o Irã por conta do ataque que ele acabou cometendo contra Israel. E nós, para você entender quem é esse país que está atacando aí, eu coloquei uns shorts durante essa semana, vou colocar uns shorts durante essa semana, e nós vamos estudar um pouquinho a breve história do Irã, só para você ter uma noção, é uma breve história, a história do Irã, ela é milenar, mas nós vamos estudar um pouquinho só sobre ela, passando por algumas fases, certo? Então bora lá, já chega sentando o dedo no like aí, beleza? A breve história do Irã, eles são persas. Tem vídeo aqui no canal sobre o Império Persa, né? Tá aqui, Império importante desde o século 6 a.C. Aí tem o domínio da Turquia, ele se expande grandemente, ele domina inclusive o Egito, né? É uma longa história, aqui tem Ciro o Grande. Então, veja, o Irã, ele tem a sua origem não árabe, são coisas diferentes, eles são muçulmanos na religião hoje, entretanto, são persas, de origem persa. É diferente, não vai falar isso para eles que são a mesma coisa, que não é não. Bom, tem um vídeo no canal sobre a expansão, acabei de colocar, sobre a expansão islâmica. E graças a essa expansão islâmica, a religião muçulmana vai chegar até a Pérsia e vai dominar toda aquela região. No século VII, a Pérsia é anexada no Império Árabe. Já falamos sobre isso, tem aqui o vídeo para você se inteirar de como é que aconteceu essa expansão, né? Os persas aqui, essa região, eles vão adotar o xiismo. Então são duas vertentes aqui do islamismo, o xiismo e o sunismo. Tem um short, eu vou deixar na descrição para você também entender o que pensa cada um, né? Só para você ter uma noção, o xiismo acredita que a descendência de quem é o líder do islamismo deve ser baseado, na verdade, na descendência de Maomé, enquanto o sunita, ele acredita que pode ser feita por um grupo escolhido por um colegiado, desde que esse grupo, esse indivíduo esteja preparado, seja virtuoso, seja alguém religioso, alguém com uma boa fama e tudo isso aí. Então essa é a divisão principal. Vai existir outra divisão, nós vamos ver depois, tá? Então aqui, ó, no período da expansão imperial dos europeus, que eles vão também invadir, na época imperialista, tomar conta de regiões da África, o Irã vai sofrer influências também. Influências do que a Rússia e da Grã-Bretanha. Principalmente por quê? Porque essa região é rica em petróleo. Então tem recursos naturais ali. Então todo mundo fica de olho ali. Inclusive os Estados Unidos depois, né? Então assim, eu preciso de petróleo. Certo, beleza. Então o Irã me proporciona. Não mexam com parte do Irã. Isso hoje em dia. Antigamente o país ia lá, tomava conta do lugar e falava, agora esses recursos são meus. Hoje faz-se uma parceria e essa parceria é importante ser mantida. Então ninguém mexe com o meu aliado. A dinâmica muda um pouco, seja política aí, tá? Primeira Guerra Mundial. Acontece uma neutralidade forçada. O Irã tentou manter-se neutro durante a Primeira Guerra Mundial, mas acabou sendo arrastado por conflito. Quem não foi? Nesse caso, uma guerra mundial. Devastação e ocupação. Olha só as consequências da Primeira Guerra dentro do Islã. A guerra trouxe grande destruição, causa o país, com ocupação estrangeira e intensos combates. Por que ocupação estrangeira? Já sabe. Recursos naturais. Enfraquecimento político, impacto conflito, abalou as estruturas do país. Por quê? Porque toda hora é uma influência. Então, assim, abre caminho para mudanças radicais acontecerem. Uma lição de história. Momentos radicais acontecem justamente em momentos de tumulto. Momentos em que as coisas estão muito agitadas, de grandes crises, em que muita gente está falando e ninguém está se ouvindo, falta pão, né? Nesses momentos surgem ideias e mudanças radicais. E vai acabar acontecendo isso com o Irã. Então, em 1900, isso aqui antes, acontece uma revolta contra o regime autoritário do Shah. Shah é ali um rei, um imperador da região, né, que levou à adoção da Constituição e à formação de um parlamento. Então ali, olha só, veja bem, o Shah, ele é um imperador, um rei, que exerce o seu poder monárquico, então, de certa forma, ditatorial. Por quê? Não tinha Constituição e nem parlamento. A partir do momento em que a coisa vai azedando, um levante popular exige uma Constituição e um parlamento, e isso acontece, né? A devastação pela ocupação nós já vimos,
né, o que acontece? A Revolução Constitucional foi marcada por uma intensa disputa entre forças modernizantes e o poder estabelecido. Pessoas queriam mudar o Irã nesse período histórico e outras, o poder estabelecido, querendo que ele continuasse como está. Só que não estava bem, a gente já viu, por conta da guerra, por conta da influência, por conta da invasão, né, de outros países. Bom, com toda essa agitação no pós-guerra, né, a dinastia Pahlavi sobe ao poder. O Shah Pahlavi, ele sobe ao poder, né? O Reza Pahlavi sobe ao poder. E neste período, a partir de 1925, acontece uma intensa modernização do Irã, né? E uma secularização também forçada. Por quê? Neste período, no pós-guerra, ele se torna muito aliado dos Estados Unidos, né? Então, ali, porque os Estados Unidos também têm interesse nos recursos naturais. E este Shah Reza Pahlavi era um aliado do Ocidente. Entretanto, continuava sendo muçulmano, mas extremamente ocidentalizado. Tinha religião, ele era um poder centralizado, ele era imperador, né? Mas existia flexibilização, existia uma flexibilização cultural ali, né? Não existia o que existe hoje, nós vamos ver daqui a pouco. O Reza Shah falece e o filho dele, Mohammad Reza Pahlavi, filho do Reza Shah, ele assume o poder e reina de 1941, olha só, isso aí já quase perto do final da Segunda Guerra, até 1979, enfrentando crescente oposição à sua ditadura. Veja, ele era um indivíduo ditatorial, beleza. Só que quando você olha para o Irã desse ditador e olha para o Irã, abre aspas, liberto, fecha aspas, você percebe que existia mais liberdade com ele do que existiu hoje. E é interessante esse ponto que a Europa caiu nessa armadilha. O Ayatollah Khomeini, que era o opositor ao Shah, ficava na Europa, na França, fazendo discurso, falando assim, olha, eu sou um exilado, ele é um ditador. Ele era amigo dos Estados Unidos, certo? E aí, os estudiosos da França ficavam, nossa, é verdade, Ayatollah, você, coitado do Ayatollah e tal. O Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, ficou no poder por muito tempo, até 1979. Em 78, 79, ele descobre que está doente e a sua doença é fatal. Ele sabe que vai morrer. E sabendo que vai morrer, a cada vez mais, né, a oposição ao seu governo cresce, né? E ele cai com a revolução, depois ele morre e o Irã cai com a revolução. O Irã, como conhecemos ou foi conhecido antes de 79, cai com a Revolução Islâmica, né? Aqui, eu gostaria de chamar a atenção, olha isso aqui. Se a gente olhar em todo o tecido social do Irã, a gente vai perceber diferenças. Entretanto, quando a gente olha para a vida das mulheres, a gente percebe com mais clareza o que foi que aconteceu no Irã. Essas são as mulheres até 1979. Era um país muçulmano, mas as mulheres iam à praia, biquínis em 1960, né? Talvez hoje não iriam daqui do jeito que vão, mas tudo bem, olha lá. Naquele momento, homens e mulheres juntos à praia, crianças aqui, mulheres estudando, mulheres em universidade. Estão conseguindo perceber? Isso é a ditadura do Pahlavi. Olha aqui, esse quadro que mostra perfeitamente o que aconteceu com as mulheres, que até então tinham os direitos de poder frequentar a universidade, de poder ir à praia, de poder estudar, de poder sair, viver, né? Como uma mulher, lembra que eu falei? Ocidental, né? A mulher podia trabalhar, olha só, distintas senhoras, não tem ninguém vergonhosamente vestido que alguém pode julgar assim, olha lá. Agora embaixo é a realidade da mulher no Irã hoje. Enquanto o Ayatollah estava lá na Europa falando, olha, o povo do Irã é oprimido pela ditadura do Pahlavi, olha, e todo mundo é mesmo, e batia a palma para ele. Quando ele voltou, ele botou a carinha de fora, inclusive perseguindo opositores políticos, inclusive matando muitos deles. Então, assim, fica uma lição histórica aí, né? Então aqui, quem é que é o sujeito que põe esses trajes mais bonitos
nas mulheres, segundo ele mesmo, né? A liderança do Khomeini, o Ayatollah Khomeini, liderou o movimento revolucionário que derrubou a monarquia e estabeleceu a república no Irã. Olha só, ele derrubou a ditadura. Pergunta para as mulheres. Olha aí. Islamização do Estado. Agora, após a vitória do Khomeini, seus seguidores implantaram uma profunda transformação no sistema político e social iraniano. O democrata vacilou na missão, hein? Eu faria uma pergunta. Aonde estão os defensores do Ayatollah agora, né? Pois é. E as mulheres passando perrengue lá, né? Bom, aqui eu vou deixar, já falei para vocês, vamos estudar um pouquinho rapidinho sobre o que é xiita e sunita, mas acontece um conflito fronteiriço na década de 80, logo quando acontece a Revolução Islâmica, certo? Tensões territoriais e políticas entre Irã e Iraque escalaram para uma guerra aberta em 1980. Por quê? Porque o Irã é xiita, e nós vamos ver daqui a pouco. E o Iraque tem uma boa parte de sunitas. E tem xiitas também lá dentro, né? E o Ayatollah, ele faz uma fala dirigida aos xiitas que vivem no Iraque. O Iraque gostou bem pouco. Saddam Hussein, se você não conhece, é um indivíduo muito democrático. Tipo assim, ele escolhe democraticamente como ele vai matar os seus opositores. Longa duração. O conflito estendeu por 8 anos aqui. Baixas e destruição de ambos os lados. Quer dizer, enquanto era o Shah, era terrível. Entrou o Ayatollah, que maravilha, né? Guerra, opressão feminina, e tava todo mundo aplaudindo o homem. Impactos duradouros. A guerra sempre deixa impactos duradouros. Social, econômico, estrutural, tudo. Essa é uma breve história do Irã para você ter um panorama apenas, entender mais ou menos como eles chegaram nesse ponto. Se você gostou desse vídeo, já sabe, compartilha com quem está interessado nesse assunto, com quem quer aprender, com quem está aprendendo, está estudando. Já até o próximo vídeo.